Situação, hein? Pessoal, vamos lá então. Vou começar aqui com umas reações orgânicas. A Renata acabou de me dar uma notícia aqui agora, que eu fiquei até meio menino do terra, tamanho do terra. Meu Deus. Ai, que situação. Vocês mandam um pêsames para ele, viu? Pobre terra. Difícil, né, Zé? Nossa, fiquei sabendo agora, cara. Sabia que ela estava internada já há algum tempo, a situação dela estava muito complicada, velho. Mas a gente sempre acha que pior não vai acontecer, né? Nossa, que situação. Ela era nova, acho que ela, Jerusa, acho que era mais nova do que eu, cara. Jerusa, se ela tivesse uns 45 anos no máximo. Meu Deus do céu. Essa Covid aí veio para arregaçar, viu? Deus me livre. Pior que são, assim, do nada, pessoas que você não... Pois é, Carol, é isso mesmo. Do nada você vê pessoas que são bem de saúde, assim, não tem nada aparentemente, né? Não são só pessoas, às vezes você fala assim, mas essa aí tinha alguma comorbidade, alguma coisa, etc. Mas não é isso não, tem pessoas que do nada, assim, chega a essa situação. Muito complicado. E Deus console o coração de todos lá, né? De todos os familiares. Meu Deus. Vamos lá então, pessoal. Introdução ao estudo, então, das reações orgânicas. Vamos começar essa parte da química. Vou começar devagarzinho, que é uma parte que a gente viu ao longo desse ano, só que agora começa a apresentar o que é uma reação orgânica, né? E quando a gente fala de reação, por exemplo, reação inorgânica, você tem aquelas reações lá que a gente viu no ano passado, você tem reação de adição, quando você soma dois compostos e faz um único composto, tá? Você tem reação de simples troca, reação de deslocamento, enfim, você tem essas reações, né? Que nós lembramos lá do ano passado, mas de química inorgânica. Agora, a química orgânica é um pouquinho diferente, tá? Primeiro que na química inorgânica, a gente acostuma chamar sempre assim, ó, substrato, aliás, a gente chama de reagente, o de cá, e o produto depois da seta, né? Então, reagente e produto. Agora, aqui não. Então, nesse caso aqui, ó, você tem uma pequena diferença. Você tem aqui um substrato, tá? Aí você vai ter desse lado aqui, você tem o reagente que está reagindo com o substrato. Então, aqui quem a gente chama de reagente é aquele que está entrando, tá, para reagir com o elemento que está do lado esquerdo da seta, que é o substrato. Isso vocês viram muito também com a Ana aí na termoquímica, né? Falando muito sobre essas questões aí pertinentes ao substrato. Aí você tem essa reação aqui, ó, do substrato, tá? Aí aquilo que nós chamamos de produto é produto mesmo. Aí você vai ter aqui um produto. E durante as reações, vocês também estudaram isso na termoquímica bastante, você pode ter algumas reações aqui que são motivadas, por exemplo, pelo calor, tá? Algumas reações que são motivadas por elementos químicos, mas normalmente nas reações você tem esse elemento que acelera esse processo da reação, né? Esse elemento é o que nós chamamos de catalisador. O catalisador, ele age de diversas formas numa reação química. Vou dar um exemplo para vocês, com um exemplo cotidiano. Todo mundo conhece tinta, aquela tinta esmalte sintético, aquela tinta que usa no compressor,
para pintar um portão metálico, as áreas metálicas da sua casa, etc. Tal. Com o passar dos anos, o cheiro, né, daquela tinta era terrível. Inclusive, se você tem algum problema de natureza de alergia respiratória, você passa muito mal por causa do cheiro dessa tinta. Aí, o que eles foram fazendo, né? Às vezes ficava 2, 3 dias, tintava, assim, fica aquele cheiro insuportável. Hoje eles foram aprimorando, tipo Souvenir, Wanda, né? Eles foram aprimorando a tinta. Aí eles foram utilizando mais catalisador. O que o catalisador ele faz? Nesse caso da tinta, ele é interessante porque ele vai acelerando a reação de secagem da tinta, tá? Então, ao acelerar a reação de secagem da tinta, hoje você usa essas tintas aí, ela seca super rápido, tá? Na hora que está passando, você tem aquele cheiro mais forte, tá? Depois ela já perde aquele cheiro ardido, né, que fica no nariz, que provoca problemas respiratórios. E aqui, além dele estar usando o catalisador, que a função básica do catalisador é aumentar a velocidade de uma reação química, ele está usando aqui o cloreto de alumínio também, tá? E por ele estar usando o cloreto de alumínio, isso vai contribuir para a ação do catalisador. Bom, então o que você tem aqui de diferente, né, Zé, nessa reação? A gente vai ver sempre esses deslocamentos que ocorrem, tá vendo? Olha, o hidrogênio, ele está ligado, tá, ao anel benzênico, só que ele desce, tá vendo aqui, ó, e liga-se ao cloro, aí forma aqui o ácido clorídrico. E um dos cloros, ele vem e ocupa o lugar do hidrogênio, tá vendo? A gente vai ver como é que são essas reações na química orgânica. Essa matéria não é difícil, tá? É uma matéria tranquila, só que o que muda é que para você enxergar bem essa matéria, você tem que conhecer todas as funções orgânicas que nós estudamos. Então, lógico, você tem que saber o que é um álcool, o que é um ácido carboxílico, tá? O que é uma acetona, né? O que é um éter, o que é um éster, tá? Tem que saber diferenciar todas as reações para você enxergar, por exemplo, quando você tem um deslocamento de um sal orgânico, de um aleto, por exemplo, deslocamento de um cátion, aí você consegue enxergar esse deslocamento do cátion. Aí você vai ter aqui, ó, classificação geral das reações orgânicas. Então, vamos pegar aqui, ó, nessas reações orgânicas, como é que vai? Nós vamos ter, então, ó, reações, então, de substituição, tá? Que parece com aquela reação que nós tínhamos na química inorgânica, que era a reação de deslocamento. Você tem a reação de soma, ou de síntese, ou de adição também, como nós temos nas reações, tá? De química inorgânica. E aqui tem algumas reações que são um pouco diferentes, né? Que é a reação de eliminação. Essa reação aqui de eliminação, aqui a gente vai ver que pode estar relacionada aqui à saída de algum elemento que fazia a composição de determinada substância, tá? Determinado produto da reação química. E essa aqui vocês já conhecem bem também, a gente vai falar bastante sobre elas, são as reações de óxido-redução, quando você tem a alteração no valor do NOx de um dos elementos, tá? Que compõem aquela determinada forma. Então, ele vai dizer assim, tá? Como é que é uma reação de substituição? Então, essa primeira que a gente viu lá em cima é uma típica reação de substituição, onde você tem a troca de produtos entre o substrato e o reagente, tá? Aí você vê claramente aquilo que nós falamos. Olha, esse hidrogênio aqui, ó, é um dos ligantes desse carbono, né? Então, esse carbono aqui, ele tem uma dupla, uma simples, com outro carbono, e uma simples aqui com o hidrogênio. Então, esse hidrogênio aqui, ó, o que vai acontecer com ele? Ele vai ligar-se ao, tá, cloro, vai formar o ácido clorídrico, ao cloreto, tá? E esse outro hidrogênio, ele ocupa o lugar do, ou esse outro cloreto, ele ocupa o lugar desse hidrogênio vermelhinho aqui, ó. Aí você muda o produto, tá? Então, o produto agora é um produto diferente. Aqui você tinha um composto de química orgânica, que era um anel benzênico apenas. Aqui você passa a ter, então, um anel benzênico ligado ao cloreto, tá? Zé, mas isso aí é comum? É muito comum acontecer. Agora, nesse tipo de reação aqui, ó, então, essa primeira reação é a reação de substituição. Então, nesse segundo tipo aqui, nós vamos ter a reação de síntese.
Só para a gente citar um exemplo aqui, como é que ocorre essa reação de síntese, tá? Então, olha só, na reação de síntese, aqui eu tenho o substrato e aqui eu tenho o reagente. Então, o que que acontece aqui, ó? Ó, no caso do reagente aqui, tá? Você tem o gás hidrogênio, por exemplo. O gás hidrogênio, né, ele se liga aqui através de ligação covalente, são os dois Hs. O que que vai acontecer? Normalmente, quando você tem uma reação de adição, pode acontecer esse episódio aqui, ó. Aqui eu tinha o gás eteno, né? Aquele composto, tá? Que é o gás eteno ou etileno, que a gente aprendeu lá na biologia, na parte de fito-hormônios, o hormônio que age na maturação dos frutos, que é o gás eteno ou etileno. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Esse gás aqui, na verdade, ó, ele vai ser aderido a esse composto. Ah, mas para que ocorra essa adesão, Zé, desses dois hidrogênios, um para cada carbono, o que, que vai ter que acontecer com essa dupla ligação aqui, ó? Ah, vai ter que quebrar a dupla ligação. Então, eu vou ter que ficar só com uma ligação sigma. Mas aí, Zé, para eu quebrar essa dupla ligação, qual a ligação mais fácil para eu quebrar? Bom, a ligação mais fácil para você quebrar é aquela ligação pi, né, Zé? Quando a gente falou sobre hibridização, a gente mostrou para vocês, porque na ligação sigma, você tem uma força de coesão ali na entrada da ligação bastante forte. Já na ligação, que a gente chama de ligação pi, ela tem uma interação lateral, então ela é mais fraca. Então, na hora de quebrar essa ligação, tá? O favorecimento é que essa ligação seja quebrada. Então, como essa ligação ela sai de cena, ela é quebrada, então numa reação de adição, tá? Você tem o incorporar aqui, ó, dos hidrogênios. Aí você deixa de ter um gás eteno e passa a ter aqui, ó, um gás etano, tá? Então, o reagente, ele é totalmente incorporado no composto químico. Ah, aqui então, Zé, aqui tem uma diferença na substituição. Parte do reagente, tá, que é o cloro, foi incorporado, mas no mesmo momento ele liberou um hidrogênio para formar aqui um novo composto, que é o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, tá? Nossa, mas então isso até que é facinho, né? É fácil, tá? No caso da reação de eliminação, é aquela reação que a gente chama, na química orgânica, a gente vai ver muito sobre isso, reação de eliminação, reação de combustão, aquela reação, por exemplo, que acontece na respiração celular, que você tem a glicose, tá? Na presença de oxigênio, aí você tem, então, formação de CO2 e água, que é a reação de combustão. Então, sempre para que ocorra, nós sabemos disso, né? Sempre para que ocorra uma reação de queima ou combustão, eu preciso ter o oxigênio. Por que, Zé? Porque o oxigênio é um gás comburente, tá? Ah, ele é um gás comburente. Ele é um gás comburente. Quer dizer que a queima e a combustão só ocorre na presença de oxigênio. Nossa, Zé, que chato, hein? Exatamente. Lembra aquela história que você está dentro da professora lá de trás, quando vocês eram pequenininhos, vocês estavam lá no Fundamental 1, o professor contava aquela historinha para vocês assim, olha, se você estiver dentro da caverna e se você estiver sem um farol, alguma coisa, né? Você está um farolete que você está utilizando, né? Ou algo do gênero, uma lanterna, olha, nunca você acenda, né? Nada para iluminar o ambiente. Se você tiver alguma coisa aí, um isqueiro, alguma coisa assim, você não acende dentro da caverna. Por que eu falar para você? Para você acender, você precisa de um gás. Então, toda vez que está pegando fogo, você está queimando, você está usando o gás comburente, que é o oxigênio. Então, se você está usando o oxigênio, você está dentro da caverna, no ambiente fechado, então você está diminuindo o oxigênio do ar. Então, você corre o risco de morrer asfixiado. Ou, se ficar muito tempo aceso, ou fazer uma fogueira dentro da caverna, você vai morrer asfixiado, né? É igual aquele indivíduo ano passado, com a família, aquele caso lá em São Paulo, aqui não sei se foi em Bauru, não lembro direito. Sei que foi aqui no interior de São Paulo. Ele colocou, vocês lembram disso, com certeza. Estava um dia muito frio e resolveu colocar a churrasqueira dentro do quarto. E acendeu a churrasqueira, com carvão, etc. tal, para aquecer a família. Adivinha o que aconteceu? Morreu os três, né? Uma criancinha, ele e a esposa. As ideias do cara.
Então, no ambiente fechado, se acendeu, você está queimando o oxigênio do ar. 2, além de queimar o oxigênio do ar, você está liberando monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás letal, né? Ele vai varrendo o oxigênio da hemoglobina e não deixa o oxigênio aderir à hemoglobina no teu sangue. Então, tuas células começam a morrer e você morre de uma vez, assim. Você fica zonzo, você nem nota, tá, já morre, tá? Então, nas reações de eliminação, nós temos o processo que nós chamamos de processo de desidratação de compostos, tá? Compostos carboxílicos. Por exemplo, Zé, aqui você tem, né, um álcool aqui, tá? Tem um álcool. Por quê? Porque eu tenho uma hidroxila. Ó, eu posso desidratar esse composto aqui? Posso. Então, ó, quando você tem a desidratação, normalmente, quem é utilizado aqui, ó, como quem é utilizado para reagir como substrato aqui, como elemento catalisador da reação, tá? Para reagir sobre o substrato, é o H+. Então, o que acontece aqui, ó? Tá vendo que aqui, ó, eu tinha, né? Eu tinha aqui o etanol. Aí, o que aconteceu com o etanol? Ele perdeu uma molécula de água. Ó, quando você retira uma molécula de água do etanol, HOH, que é a água, você retirou a molécula de água, quem que sobrou aqui, ó? Sobrou CH2, CH2, esse composto. Só que acontece que, como você retirou a molécula de água, tá? Essas ligações aqui, ó, que haviam na molécula de água, o que vai acontecer? Elas foram rompidas. Elas foram rompidas, então, para que ele consiga manter a sua estabilidade aqui, ó, ele tem que sair de uma hibridização sp3 e passar para uma hibridização sp2. Nossa, Zé, que legal. Aí ele tem que ter uma ligação pi, óbvio, né? Porque agora ele passa a ter só 2 ligantes, deixou de ter 3 ligantes. Então, ele deixou de ser um álcool e passou a ser um composto eteno, tá? Um gás eteno e liberando água. Ah, então aqui ele era um etanol, agora ele passa a ser um gás eteno e libera água. Sim. Então, isso aqui é uma típica reação que a gente chama reação de eliminação. Mas está eliminando o quê? Está eliminando água. Então, assim, no comecinho aqui, a gente vê todos esses detalhes que são mais simplesinho, mais facinho, etc. Tal, tá? E, finalmente, nós vamos ter aqui um outro tipo de reações. A gente vai com essa matéria agora até o final do ano, até o final do caderno 6, a gente vai falar sobre essa matéria aqui, tá? Porque a gente vai parcelando, né? A gente vai tratar uma aula sobre reações que ocorrem com os alcanos, por exemplo, e os alcenos. A gente vai abrangendo os leques que tem. Aí tem aquelas que sempre caem em vestibular, como, por exemplo, as reações orgânicas, e, aliás, vai cair nesse vestibular da Unifenas agora, essa matéria aqui que a gente vai ver, tá? Ao longo das aulas. São situações que sempre caem em vestibular. Por exemplo, para citar uma situação aí, aquele processo que a gente viu ainda esse ano, que eu citei para vocês um exemplo, quando nós falamos lá da associação do ácido carboxílico com álcool, o processo que a gente chama de esterificação, de forma o éster, essa reação das reações que mais caem, de uma forma geral, quando você analisa Enem, etc. Tal. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nas reações redox. Tá? Então, nessas reações redox aqui, o que está acontecendo? Bom, Zé, aqui, ó, ele está usando aqui, ó, o elemento aqui como catalisador também, ele está usando aqui da reação, ele está usando permanganato de potássio, tá vendo aqui? Esse aqui é o permanganato de potássio, isso aqui é a água, né? E a hidroxila da água. Aí você fala assim, Zé, mas eu preciso saber quem são? Lógico que não. Você precisa saber identificar, tá? O tipo de reação, só isso. Bom, aqui você tem, então, um composto orgânico, tá? Você tem um composto que a gente chama aqui de 2-metil, né? Buteno, buten 2-eno, tá? Então, você tem um composto orgânico aqui. O que aconteceu com eles? Ele perdeu essa ligação dupla aqui, ó, e formou aqui, ó, tá? Um outro hidrocarboneto, Zé. Só que aqui não é um hidrocarboneto. Aqui ele formou um biálcool, né? Aí ele formou um biálcool aqui. O carbono 2 e 3. Ele tem um biálcool. Bom, Zé, então ele tem um butadiol, butanodiol.
Exatamente. Agora, o que está acontecendo? Acontece que quando você compara os carbonos aqui dessa reação, os carbonos dessa reação está tendo uma variação do NOx, do número de oxidação. Esse número de oxidação que vocês aprenderam ano passado, tá? Então aqui, ó, por exemplo, esse carbono aqui, ó, qual que é o NOx deles? Se você pegar o NOx desse carbono aqui, ele é -1. Se você pegar o NOx desse carbono aqui, ó, ele é 0. Tá vendo aí? Ó, e aqui, ó, quando ele muda para o segundo carbono aqui, ele passa a ter o NOx 0. E quando ele muda para o terceiro carbono aqui, ó, ele passa a ter o NOx +1. Nossa, Zé, é verdade. Esse aqui passa a ter o NOx +1. Isso. Então, como ele passa a ter o NOx +1, como é que você vai analisar esse composto aqui, ó? Se o NOx dele, ó, se o número de oxidação dele, e no caso do carbono, no caso dos hidrocarbonetos, esse número de oxidação aqui, ele é variável, tá? Ele depende dos compostos, dos radicais que estão ligados a ele. Ele depende aqui, ó, se tem saturação, se tem só saturação, se tem alguma insaturação, tá? Então, olha só, aqui você tem, ó, o NOx desse carbono é -1. Então, olha só, como ocorre oxidação, tá? Você tem um aumento do NOx. Então, ele aumenta de -1 para o mesmo carbono, que é o segundo carbono aqui, ó, vai para 0. Ah, Zé, então ele vai para 0, né? Isso, ele vai para 0. Você sabe que quando você tem um composto fechado, a gente pegar aqui o NOx de todos os elementos que compõem essa reação, tem que dar quanto, Zé? Tem que dar quanto que tem que dar todos eles aqui? Tem que dar 0. O elemento aqui não tem carga, então o NOx ele tem que dar 0. Então a somatória dos NOx do elemento de um composto químico tem que dar 0. Se for do ânion, tem que ser a carga do ânion. Então aqui, ó, aqui você tem um outro carbono que o NOx era 0. Esse NOx aqui, ó, de 0 passou para +1. Então aqui também houve um aumento do NOx. Então depois da reação que houve entre o substrato e a formação do produto aqui, ó, você teve nesses dois carbonos, você teve uma elevação no número de oxidação, de -1 para 0 e de 0 para +1, tá? Então isso aqui é uma reação de oxidação que está acontecendo. Ah, mas pode acontecer de forma invertida, Zé? Pode acontecer de forma inversa, etc. tal? Sim, pode acontecer de forma inversa também. Mas como que pode acontecer aqui de forma inversa, Zé? Pode acontecer a reação de redução do número de oxidação. Então, se você pegar aqui, ó, esse substrato aqui é uma cetona, tá vendo? Essa cetona aqui, ó, ela vai ser convertida em álcool. Agora, olha a diferença aqui, ó. Quando a gente calcula o número de oxidação desse carbono aqui, ó, então esse carbono aqui tem número de oxidação +2, +2. E esse carbono aqui, Zé, tem número de oxidação quanto? Ah, e tem número de oxidação 0. Ah, então, como ele tem número de oxidação 0, Zé, então houve aqui uma redução do NOx, né? Então aqui você vê claramente, né? Esses dois aqui se cancelam, aqui ele é -2, né? Aqui qual o número para dar 0 aqui? Preciso de +2. Então, +2 com -2 dá 0. Então, aqui é +2 mesmo. Aqui, mesma coisa, ó. A hidroxilo tem carga -1, o H tem carga +1. Então, ó, aqui você tem -1 com +1 dá 0. Então, quer dizer que o NOx desse carbono aqui tem que ser 0, certo? Mas aí a forma de calcular o NOx, vocês já viram, e o ano que vem vocês verão comigo de novo, tá? Nessa parte aí da química do terceiro ano. Então, aqui, ó, você tava, o NOx dele, como cetona, ele tá +2, ele passou, então, para 0. Então, houve uma redução do NOx. Então, aqui você tem reações que podem acontecer durante o processo das reações orgânicas, que são reações que envolvem aqui oxirredução, tá? Aí vai falar sobre a hemólise e a heterólise. Então, nesse caso da hemólise, da homólise, aliás, e da heterólise, hemólise é na célula animal, né? Homólise é na reação química. O que eu tenho aqui, ó? Bom, eu tenho dois tipos de energia que a gente vai ver aqui, mas só que isso aqui, até que isso aqui é mais um referencial teórico,
Isso aqui não é o que cai de fato. Isso aqui, ele usa aquela tendência de livro didático, ele faz aquelas aulas gigantes, etc. Tal. Ele vai falar aqui sobre essa energia de dissociação, tá? De uma ligação química. Então, como ocorre a ruptura, por exemplo, Zé, se eu tenho uma ligação sigma, se eu tenho uma ligação pi, como é que ocorre a ruptura dessa reação? Então, isso vocês viram bastante esse ano na parte termoquímica com a Ana. Quando você tem a ruptura de uma reação, que eu acabei de falar para vocês também, então você pode ter por pirólise, você pode ter por processos térmicos, tá? Quando você tem processo térmico, normalmente você desenha embaixo, assim, da seta, você desenha aquele triângulozinho, que significa que aquela reação está sendo aquecida por uma fonte de calor, tá? Então, você tem várias formas que você pode utilizar para dissociar. Que, por exemplo, ele cita, tá, uma fórmula, ele vai citar aqui essa energia de dissociação da ligação, ele se chama de D, tá? Que é a energia necessária para romper o mol dessas ligações. Lembrando o mol, você lembra do número de Avogadro, né? Porque, na verdade, o número foi dado em homenagem a ele, mas não foi dado por ele. Ele sabia que existia esse número, mas ele não sabia quanto que valia esse número, né? Quando ele comparou lá diferentes gases num recipiente do mesmo tamanho, sob pressão, temperatura e volume constantes, tá? Ele falou, olha, a quantidade de moléculas que aparecem dentro desse recipiente é a mesma, só que ele não sabia quantas moléculas seriam estabelecidas. Depois ficou estabelecido o valor teórico dessas moléculas, que é 6,02 vezes 10 a 23, né? Que é o valor da constante. Aí colocaram o nome da constante em homenagem a ele, tá? Então, o mol, ele comporta 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, depende daquilo que você está trabalhando, tá? Num determinado exercício de estequiometria. Então, cada ligação tem a sua energia de dissociação, ou seja, ela demanda uma energia para que ocorra a ruptura dessa reação, tá? E aqui nós vamos ter outra energia aqui de ligação, que é a média aritmética dessas energias de dissociação. Então, assim, para citar um exemplo aqui, ó, ele te dá para você calcular essa energia, e a partir dessa energia, Zé, dá para você fazer aqui uma formulazinha química. Eu não sei se agora vocês aprendem, né, nesse material do SAS aí, na física, se vocês veem eletricidade no segundo ano também, ou você vê, acho que eletricidade só no terceiro, vocês começam a ver eletricidade no segundo ano. Eu não sei se eles inverteram também, porque inverteu todos os conteúdos, né? Então, não sei. Ó, observe a energia de dissociação para cada mol de ligação química, tá? Da molécula do gás metano. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Depois veja a energia de ligação, que é a segunda, que é E, desse composto, isto é, a média aritmética dos compostos encontrados para o elemento D, tá? Atente para o fato de que a energia refere-se a 1 mol de átomos. Então tem 1 mol de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Enfim, o que ele está te mostrando aqui, ó? Ele está te mostrando aqui que você tem que calcular aqui, ó, a média aritmética, tá? De todos esses compostos para você ter essa energia de dissociação. Aí, quando você calcula a média aritmética, você faz aqui uma relação entre as duas energias, tá? E você estabelece também aqui, ó, entre uma relação entre os reagentes participantes. Então, isso, nesse caso aqui, ó, é dado em ampere. O que é amperes? É coulomb por segundo. Então, quanto tempo demorou para a ocorrência dessa reação? Esse tempo aqui é dado em segundo, e aqui você tem, então, em coulomb. Então, coulomb por segundo, você vai ter o que, Zé? Você vai ter, então, a quantidade e intensidade de elétrons que estão correndo ao longo dessa reação química. Isso aqui, a princípio, é importante? Para exercício, a princípio, não. Isso aqui é apenas um referencial teórico, tá? Isso aqui é mais importante mesmo, que a gente vai estudar essa questão da intensidade de corrente, que vocês também estudam na física, questão do DDP, tá? DDP é energia em joule por coulomb, tá? Então, essa questão da amperagem de corrente é mais importante para vocês, tá? Na termoquímica. Aí, por exemplo, na eletroquímica, o ano que vem, quando nós formos estudar no final do ano, estudar sobre as pilhas e sobre as eletrólises, tá? Na termoquímica, para vocês, a gente não usa tanto,
essa parte aí, que vocês viram com a Ana, que vocês provavelmente nem viram essa questão de amperagem. Aqui é mais para você ter uma noção de como que funciona. Mas aqui já é importante, ó, como é que é essa reação de homólise e como é que homólise e essa reação de heterólise. Primeira coisa aqui, ó, essas setas aqui determinam o sentido, tá, do mecanismo das reações orgânicas. Então, vamos aprender aqui, tá, alguns detalhes. Ó, toda vez que você tem essa seta viradinha aí, ó, você tá vendo aí, ó, seta contínua com duas farpas, tá? Isso aqui indica o movimento de 2 elétrons, tá? Ah, Zé, e se eu tiver uma farpazinha aqui em cima, uma ponta de seta só, tá? Meio ponta de seta, indica o movimento de 1 elétron. Então, são os detalhes, assim, que às vezes você está fazendo uma questão, você está fazendo um exercício, e às vezes você não se atenta, mas são coisas simples, tá vendo? 2 aqui, 2 elétrons, ó. Uma aqui, 1 elétron apenas, tá? Aí, quando ele tem esse traçado aqui, Zé, tá? Pontilhado. Aí, nesse caso aqui, ó, você não utiliza em mecanismos de reações orgânicas, esse traçado, tá? Então, você tem aqui, normalmente, alguns compostos químicos que estão sofrendo determinado processo ao longo da reação, mas em reação orgânica, o mecanismo orgânico, você não utiliza essa seta, é mais essas duas aqui, ó. Há uma participação de 2 ou 1 elétron, só isso. Entendendo isso, dito isso, aí você tem aqui o processo da homólise, tá? Então, como que você tem um processo da homólise? Vamos citar o exemplo do gás cloro. Veja só, o gás cloro, ele está compartilhando aqui um elétron de cada lado. Então, ele tem que ganhar, tem a tendência, né, um halogênio lá do grupo 7A, ele tem a tendência de ganhar um elétron. Bom, como ele tem a tendência de ganhar um elétron, não dá para... Ele vai compartilhar um elétron, tá? Então, ao compartilhar um elétron, olha só, ele vai formar aqui o gás cloro. Nossa, Zé, aí você tem a liberação de energia e você tem a formação de radicais, né? Sim. Então, ó, aqui você vai ter a cisão, tá? Homolítica, tá? Então, tá vendo que essa cisão homolítica aqui, ó, quando ela quebra, por que você está colocando essa setinha desse jeito aqui, Zé? Ó, tô colocando a setinha desse jeito, com uma farpa só, porque ela vai ficar com um elétron de cada lado. Claro, porque na verdade vai ficar um cloreto, né? Ah, entendi, Zé. Então, com a cisão ele forma o cloreto. Sim. Então, ó, em fase gasosa, esse tipo de cisão é mais frequente. Essa cisão que a gente chama de hemólise, tá? Ou homolítica. Então, aconteceu aqui, ó, cada um ficou com um elétron. A gente representa esse elétron que ele ficou aqui, tá? Por uma bolinha. Então, ele ficou com um elétron a mais. Ah, qual que é a energia catalisadora aqui? Pode ser até a luz do ambiente, tá? Pode ser energia catalisadora. Aí você fala assim, bom, e a heterólise? E nós vamos ter o processo de cisão também, que a gente chama de cisão heterolítica. E nesse caso aqui, Zé, da heterólise, qual que é a diferença que acontece? Bom, aí você vai ter aqui um detalhe, né? Olha, você tem a utilização do catalisador, só que aqui tem uma diferença. Olha qual que é a diferença aqui, ó. Esse catalisador aqui, ele vai movimentar 2 elétrons. Ele movimenta um elétron para cada lado. Ele movimenta 2 elétrons, tá? Para esse lado aqui, ó. Então, quando ele movimenta 2 elétrons para esse composto, aí esse composto aqui vai ganhar um elétron, e esse composto aqui, ó, o outro cloro, ele vai perder um elétron. Ah, então aqui, lembra que ele tinha 7? Ele é do grupo 7A? Esse aqui, ó, fica com 8. Tá vendo? Porque ele ganhou, ele tirou um daqui, através dessa reação, saiu um elétron desse e veio para cá. Ah, e ficou então o Cl-, isso. Tá vendo? Ele ganhou um elétron. Em contrapartida, esse aqui perdeu. Nossa, que estranho isso, né, Zé? Pois é, aconteceu aqui uma cisão heterolítica, tá? No caso da homólise, você teve a cisão e você teve deslocamento de um elétron para cada lado. Agora, aqui não.
Um ganhou os dois e o outro perdeu um que tinha. Perdeu um desse e ganhou mais um desse. Então, ele ganhou e o outro perdeu o que tinha, tá? Então, aqui foram dois elétrons deslocados. Ali, na homólise, foi apenas um elétron, e esse elétron que foi deslocado na homólise, olha só, ele foi, então, de forma igualitária, né? Ele foi deslocado para cada cloro. Então, aqui, Zé, você tem o surgimento dessa que você vai esse negócio que está errado, cloro com carga positiva. Bom, se fosse ligação iônica, estava errado. Apenas ligação iônica, sem nenhuma relação aqui com o catalisador. Mas como você tem um catalisador aqui nessa reação, tá? Você pode acontecer esse episódio, sim, pode formar esse cloro mais, que é o cloro com sinal de mais aqui, que representa que ele perdeu um dos elétrons que ele tinha 7, precisava ganhar um, ele perdeu, ficou com 6 elétrons, aí essa perda se representa pelo sinal de mais. E esse elétron ganho aqui, ó, ficou com 8, se representa pelo sinal de menos, tá? Então aí você tem essa primeira cisão. Antes de fazer os exercícios, vamos só ver mais um detalhezinho aqui, ó, que acontece muito aqui também, tá? Você está trabalhando com composto orgânico e em reações, aí de repente aparece esse sinalzinho aqui, começa a aparecer no carbono, tal, né? Você fala assim, nossa, Zé, mas está aparecendo no carbono esse composto, por que está aparecendo no carbono, tá? O que está acontecendo? Que negócio muito louco isso, né? Então a gente vai ver aqui, ó, os compostos que a gente chama de carbocátions. Então em algumas situações, dentro especificamente de reações, pode acontecer essa formação aí de carbonos sendo como se fosse cátions, funcionando como cátions, e pode aparecer aqui os carbonos funcionando como ânions, carbocátions e carbânions, pior que pode, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu tenho, então, o radical metila, né? E tem aqui o cloro ligado. Então, a princípio, você teria um aleto aqui, um aleto orgânico. O que aconteceu? Quando você teve aqui, ó, a ruptura dessa ligação, um carbono aqui, ó, tá? O carbono, ele é tetravalente, certo? Um carbono dele aqui perdeu um elétron, e esse elétron foi deslocado, aliás, perdeu um par de elétrons que foi deslocado, tá? Para o cloro. Então, se ele perdeu, Zé, ele perdeu um elétron e o cloro ganhou esse elétron, tá? Então, esse elétron que ele perdeu aqui, ó, ele está perdendo um elétron. Toda vez que você tem um cátion, o cátion também ele não perde para ficar com a configuração de gás nobre, camada de valência com 8 elétrons. Então, se ele perdeu um, ele vai ficar com carga aqui mais um. Então, esse carbono aqui, ó, com carga mais um, a gente pode chamá-lo de carbocátion. Nossa, mas é muito louco isso, é louco mesmo, tá? Mas acontece. Lembra lá que a gente viu aqueles compostos de Grignard, os sais orgânicos, etc. Tal? Então, muitas vezes acontece nesses compostos, inclusive. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Então, aqui ele formou o carbocátion e liberou aqui automaticamente um ânion, tá? O cloro recebeu, aqui você tinha, então, o cloro, né, normal, aí quando ele sofre essa ruptura, ele forma aqui o ânion cloreto. Agora, com relação a esses carbânions aqui, carbânions, tá? Aí você vai ter o quê? Aí você vai ter um processo inverso. O que vai acontecer aqui, Zé? Então, ó, aqui ele vai receber do sal, tá vendo o sal aqui, ó? Aqui eu tenho sal, né? E aqui eu tenho cloro do sal. Esse cloro aqui, ó, ele vai doar um elétron para o carbono. Então ele vai ficar com 6, igual ele ficou naquele anterior lá, Zé? Isso. Ele fica com 6 no momento da ruptura aqui, ó, tá? Então, no momento da ruptura, esse cloro aqui, ó, ele doa um elétron para o carbono e o carbono ele fica com a carga a mais. Ele fica carbono menos 1. Aí ele fica, então, como se fosse um carbono na forma de ânion. A gente chama, então, de carbânions. Nossa, mas é muito doido, hein, Zé? É meio doidinho mesmo, meu cara. Meio doidinho mesmo. E aqui você vai ter os reagentes
eletrofílicos, tá? Então, quando a gente fala de eletrofílicos, a gente está falando aqui, eles são amigos de elétrons, de ganhar elétrons, né? Então, quando que isso acontece? Acontece quando você tem a liberação do H+, na reação. E nucleofílicos, aí vocês vão lembrar a teoria moderna dos ácidos. Ah, isso aí vocês não viram. Não, isso é o primeiro ano que vê, esse terceiro ano. Vocês vão ver comigo a teoria de Lewis e a teoria de Braustedt-Laurin, tá? Na teoria moderna dos ácidos, o que acontece, Zé? Bom, na teoria moderna, nós vamos ter aqui uma situação bastante, tá? Simples. Você tem compostos que têm afinidade por perder elétrons e compostos por afinidade de ganhar um par de elétrons. Bases e ácidos. É o que está acontecendo aqui, ó. Por exemplo, você tem aqui um benzeno ligado ao hidrogênio. Nossa, aqui você tem um benzeno, né, Zé? Isso. Aí eu peguei um hidrogênio aqui desse benzeno. Eu estou reagindo aqui, ó, com um nitrito, tá? Ou com o nitro composto. Só que o que está acontecendo com esse nitro composto aqui, Zé? Ele está perdendo a sua carga, tá? Ó, ele está perdendo um elétron para o hidrogênio e está, por substituição, ocupando o lugar do hidrogênio. Aí o NO2 ele vem sem carga para cá, e o hidrogênio, e a liberação do hidrogênio na forma de H+. Então, ele acaba liberando a carga positiva para o hidrogênio. Então, aqui eu tenho um composto que tem afinidade, tá, para pH menor, ou pH básico. Por quê? Porque ele está liberando H+. Aqui, ó, nessa mesma situação, você tem nucleofílico. Nucleofílico, ele tem, então, a condição de liberar hidroxila, que é o nucleófilo, né, Zé? Isso. Esse aqui é que a gente chama de eletrófilo, esse aqui é que a gente chama de nucleófilo. Por exemplo, aqui, ó, você tem aqui um aleto ligado ao etano, tá? Então, aí que você vai ter aqui ele reagindo com uma hidroxila. O que ele vai formar aqui, Zé? Olha, essa hidroxila, ela vai fundir-se a esse composto, vai formar um álcool aqui, tá? Vai formar o etanol e vai liberar o cloreto. Então, aqui você tem os reagentes. Quando eles estão diante, tá, de uma hidroxila, nós chamamos de reagentes nucleofílicos. Quando eles estão diante, tá, desse NO2+, aqui, que é um eletrófilo, nós chamamos eles de reagentes eletrofílicos, tá? Que é bem facinho. E aqui também você vai ter uma outra forma, está relacionado ao desemparelhamento de alguns radicais aqui. Você vai ter aí, por exemplo, o radical metilo, tá? A gente vai ver na próxima aula, que agora a gente vai entrar nos efeitos aí, eletrônicos, efeito indutivo. Isso aqui é fácil. Isso aqui também é outra coisa muito teórica, mas é importante, que mostra aqui a polarização em função da eletronegatividade. Pelo jeito, essa aula aqui é bem gigantinha, né? Mas aí tem casos de ressonância aqui, tá? Nossa, é grande, tem mais muita coisa na mesma aula ainda. Bom, então, semana que vem a gente vê essa aula, termina essa aula, vou deixar aqui já, ó, onde parou, os efeitos eletrônicos, tá? E continua na última aula, e a gente termina, vê se a gente termina o caderno 5, para a gente já logo começar no caderno 6, o livro 6 aí do SAS, caminhar aí para o final, tá? O final do ano aí, o final da matéria nossa aí. Então, beleza, pessoal? Então, vamos deixar a nossa oração para a família do Gabriel, tá? Nesse momento de dor, tanto do Gabriel quanto do Guilherme, porque perder mãe, eu sei o que é isso. Eu perdi a minha 4 anos atrás, mas eu perdi ela já claro, estava casado, tinha uma família. Perdi minha mãe com 62 anos, com aneurisma. Então, assim, isso já não é fácil, mesmo depois de casado. Imagina quando você
ainda é um dependente da mãe ainda, né? Um adolescente saindo dessa fase, o irmão Terra, o Gabriel e o Guilherme, o outro irmão, o irmão fazendo faculdade lá em BH. Enfim, tem um poeta, tem um poeta italiano que ele tem um poema muito interessante, que ele diz que vou contar a história rapidinho aqui, que a gente já está estourando tempo. Ele estava caminhando e viu um cego chorando, sabe? Aí o cego chorava, chorava, chorava. Aí ele parou, falou assim, né? E começou a confortar, sabe? O cego. Falou, não chora não, né? Eu sei que a cegueira deve ser algo muito complicado, você não ter condição, às vezes, de enxergar as coisas, mas olha para o lado positivo. Aí foi falando um monte de palavras para confortar o cego. Aí o cego virou para ele e falou para ele assim, não, eu não choro pela perda da minha vista, eu choro pela perda de meu guia, porque quando mamãe era viva, eu era um cego que via. Então fica aí para vocês meditarem aí, tá? Essa expressão do cego aí, de um grande poeta italiano. Pessoal, um abraço para vocês, bom final de semana. Semana que vem, na segunda-feira,